Eu vou pedir permissão a todos para não me ficar postado diante deste outro recurso tecnológico. Então, boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre Maior, ilumine a minha mente, a mente de cada um de vocês, e possa ter no coração e na mente algo necessário da transformação moral. Razão pela qual nós estamos aqui na noite de hoje como servidores do Cristo. Eu sempre gosto de dizer e ter gratidão das pessoas que nos faz o convite, porque a cada convite que nós recebemos é uma pontuação que nós temos em nosso cartão de crédito. Principalmente cada expositor espírita são os mais devedores. Então essas dívidas são constantemente melhoradas à medida que nós levamos a palavra do Mestre. Vinde a mim todos. Então é necessidade que nós temos, como espíritas, como cristãos, que procuramos sempre estarmos convictos desta responsabilidade que assumimos diante da espiritualidade maior. Eu gostaria de agradecer a direção desta casa por nos ter feito este convite inesperado. E exatamente por essa razão que nós estamos aqui no dia de hoje. Graças a Deus as chuvas suspenderam, né? E nós estamos aqui promovendo algo transformativo, não só para mim, como também para cada um de vocês. E sempre na nossa fala, eu digo que os nossos temas que nós preparamos primeiro para mim. Se eu vier evidenciar no meu sentimento, aí eu vejo que eu tenho que transpor e melhorar a condição de cada um daqueles que estão a me ouvir e a me ver. Porque não só vocês. Eu estou aqui vislumbrando uma massa de espíritos que procuram aprender com cada expositor que vem aqui à frente. Não é só com a fala, não é só com o órgão que eles falam, é pelo sentimento, pela transmissão que nós emitimos, eles captam. Então, nós vamos começar a nossa fala. Mas antes de nós começarmos a nossa fala, eu tenho aqui uma propagandazinha do nosso Congresso Espírita, que já está quase chegando nas portas, né? Porque a velocidade do tempo está demais. E eu não estou querendo ficar velho, mas parece que a coisa, quanto mais eu penso não ficar velho, mais os meses se aproximam. Mas nós temos aqui isso aí. Mas com um sonho grandioso, ver o mundo voando mais alto, com mais amor e união. Já acabou para pensar nos esforços necessários para apagar o incêndio de uma floresta? Às vezes, a memoração pode transformar tudo ao nosso redor. Por isso, te convido para um voo diferente. O 10º Congresso Espírita em Sergipe. Um encontro com arte, música e poesia para elevar, porque o verdadeiro voo não vem das asas, vem da alma. De 26 a 28 de setembro, no Teatro Tobias Barre, vamos celebrar juntos os 75 anos da Federação Espírita Sergipana, com palestrantes de todo o Brasil, espaços com conferência, livraria, lanchonete e muito mais. E eu, Fred, vou estar lá, quero te ver também, porque quando a gente se junta, cada outra passa diferente. Inscreva-se agora, venha voar com a gente. Se eu não estou enganado, Chico falou comigo há pouco instante, parece que ele está vendendo alguma coisa, ingresso, a camisa, nada desse, né? Mas o que nos interessa mais ainda
é o tema que nós propusemos a trazer na noite de hoje a cada um de vocês. O nosso tema hoje, olha que coisa, já foi falado aqui esse nome umas 3 ou 4 vezes. Testemunhos à fé, não é testemunho da fé. Quando a gente muda a gramática, tem um outro sentido. Então, esse relacionamento do sentimento é algo necessário para que a gente possa sentir melhor, possa nos melhorar os nossos eus interiores. Quando nós falamos em testemunho, é algo necessário para que a gente possa sentir-se melhor, em uma condição mais ampla. O que é testemunhar? Testemunhar é algo que foi observado por alguém, por aquele momento que eu adquiri. Um milagre. Foi constatado um milagre, então eu testemunhei o milagre daquela pessoa. Então, quando nós nos juntamos, nós nos unimos os nossos sentimentos. Sentimentos esses que mexem com o sistema corpóreo nosso, a começar da nossa mente e o nosso coração. São 2 órgãos necessários dentro de cada um que propicia uma condição, uma ênfase maior para que a gente possa sentir-se melhor a cada momento da nossa vida. É como amar, né? Eu tenho que amar. E se eu amo a alguém, eu tenho que primeiro me amar. Então, esse sentimento brusco que gera todos esses pormenores interiores, nos leva a uma condição de vida muito melhor. Veja, as pessoas que se amam sempre vivem alegres, vivem felizes. É diferente daquelas pessoas que não se amam, que só vivem com pensamentos errôneos, com pensamentos contrários, e essa pessoa só vive insatisfeita na vida, não se ama. Então, a necessidade que nós temos, meus irmãos, é de nos amar. É o princípio basilar da doutrina espírita que mostra a cada momento da nossa vida como seres cristãos a oportunidade de sermos seres amáveis. Então, eu tenho uma historinha para a gente testemunhar a fé. E essa testemunha vem através desse nosso livro chamado Luz nas Trevas, que é uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, pela editora LAC, que foi entregue a cada um de nós em 2018. É uma psicografia através da mentora espiritual dele, né, Joana de Ângeles, que nos mostra a necessidade de aprendermos. Esse livrinho aqui, ele só tem 30 capítulos. E olha, que nos ensina muita coisa. A série, quem já leu a série psicológica de Joana de Ângeles, vê o que Carl Gustav Jung mostra através daqueles conhecimentos. Feliz, é fácil? Não, é difícil. Mas nós temos que aprender com as dificuldades. Ninguém aprende com a facilidade. Nós somos seres pensantes, somos seres, olha que coisa, racionais. E a utilização do raciocínio é algo necessário para evidenciarmos uma transformação em cada um de nós. Mas não é a transformação corpórea, é a transformação interior. É sairmos do homem velho para o homem novo. Essa tendência dessa mudança que nos mostra o sentido do que é a vida. Que interessante. À medida que eu mudo, à medida que eu testemunho
a minha mudança, eu fico muito mais envaidecido por essa mudança. E essa mudança nos proporciona algo belíssimo, que é a felicidade. É como ele diz, a felicidade não é deste mundo, mas não é de outro mundo não. É a felicidade nossa. À medida que nós saímos do mundo travado e saímos para o mundo mais evidenciado, nós começamos a montar uma outra estratégia de vida. Veja se não é. A partir do momento que eu passo o dia todo feliz, aí eu digo, a felicidade não é do mundo que eu evidenciei há uma semana atrás. É essa busca constante que Jesus nos mostra dentro de um interesse que emana a essa capacidade de seres pensantes. Seres que utilizam o raciocínio. E muitas vezes nós utilizamos o nosso potencial energético de raciocínio para o mal. Né? Os grandes historiadores da ciência nos diz que nós, seres humanos, dotados de uma capacidade psíquica de 100%, vejam, Sérgio Felipe nos diz que nós só utilizamos 5%, e os 95% vai para onde? Os 95% nós utilizamos ele muitas vezes para o mal. Quando Paulo escreve uma cartinha daquela aos romanos, se o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora o mal eu vou e faço. É a utilização reversa do nosso cérebro. Então, meus irmãos, vamos utilizar o nosso cérebro para a benevolência. Já viram aquela trelhadinha BIP? Benevolência para com todos, indulgência e perdão. Então, é essa necessidade que nós aprendemos. Porque se nós começarmos a aprender, nós iremos ser seres felizes. Veja que meu nome já é Felisney. Eu já nasci feliz. Agora, se eu vier contrário a esse feliz que meu pai colocou, eu não estou sendo feliz que foi colocado para atuar no nosso planetinha pequenininho chamado planeta Terra, que é uma fagulha na imensidade maior de que nós temos a buscar a cada momento da nossa vida. Então, vamos lá. Então, esse testemunho da fé, né? Talvez vocês que estudam a doutrina espírita, o bom da doutrina espírita é que as pessoas não estão acostumadas em estudar. Veja, não é ler, é estudar. E quando fala, olha, nós estamos abrindo uma turma para estudar o Evangelho, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, 100 aparece. E termina com a metade do 100, ou seja, a metade de 1. Todos aparecem. Por quê? Porque as dificuldades, a preguiça, logística mental se torna difícil, meus irmãos. Porque o Espiritismo é uma doutrina que requer a capacidade de assimilação, de estudo e introspecção de tudo aquilo que é dito através do Pentateuco kardeciano. E a gente precisa adentrar em todo esse processo. E começo a adentrar, que talvez vocês já tenham lido, estudado essa passagem da mulher do fluxo do sangue, que é a hemorroísa. E se você chega lá, você está nesses 3 evangelhos, Lucas, Mateus e Marcos. Mas a necessidade que nós temos de assimilar a cada escrita desses evangelistas. Então ele cita em uma dessas passagens que Jesus fazia visita constante naquelas redondezas ali do mar da Galileia e montava em um barco e saía a levar a palavra, levar o amor, levar o aconchego, levar o sentimento
junto a ele daqueles que buscavam e procuravam de amar ao próximo. E ele nesse dia se dirigiu para Cafarnaum. Talvez vocês saibam que os 3 últimos anos de Jesus, ele viveu lá em Cafarnaum. E ao descer do barco, acompanhado pelos apóstolos, pelos discípulos, Simão Pedro, e ele observou uma certa quantidade de pessoas à espera dele. Mas como ele era receptivo a todos aqueles que os procuravam, ele se sente à vontade. É a mesma coisa como eu estou me sentindo à vontade com vocês aqui. E Jesus, o nível de energia que Jesus produzia era algo que só em você falar chora. Quanto mais você na presença dele. E essa senhorinha aqui, ó, ela sofria há 12 anos desse fluxo sanguíneo. Ela já tinha gasto todos aqueles valores que ela possuía. Já tinha gasto, mas não tinha mais condições. Ela já se sentia desapropriada até encaminhar. E ela disse, no dia que eu encontrar com Jesus e conseguir topar em uma das partes da roupa dela, eu me curo. Olha, testemunhos à fé. E o que é que ela fez? Todos nós sabemos que a lei judaica proíbe toda mulher que era na época menstruada. O termo mais objetivo, menstruada. E aquelas mulheres que sofriam desse fluxo sanguíneo não podiam se aproximar de ninguém. Se ela topasse num copo desse aqui, o copo teria que ser quebrado. E ela se sentiu frustrada, coitada, dizer, como é que eu vou conseguir chegar diante daquele mestre com esse fluxo de sangue? Mas ela disse, eu vou conseguir. Vejam, que nós temos essa capacidade de lutar, né? Quem não luta, não consegue e não tem objetivo na vida. Todos nós, meus irmãos, temos que ter objetivo na vida. Se não for, não consegue chegar até lá. Ela tem objetivo na vida, que ao tocar em uma das partes da roupa de Jesus, ela se tornava limpa, que era considerada impura, imunda, perante a lei judaica. Ou seja, a lei de talião, né? Dente por dente e olho por olho. Mas ela conseguiu, coitada, mesmo se arrastando, na hora que ela conseguiu pegar na borda da roupa de Jesus, o que foi que Jesus fez? Alguém me tocou. Veja, aquele testemunho à fé que aquela mulher possuía em se aproximar de Jesus e conseguir topar em uma das bordas da roupa de Jesus. Mas Simão Pedro disse, não, mestre, é inadmissível que em uma multidão de gente tão grande, empurra, alguém conseguiu topar na borda da sua roupa. Não. Alguém me topou na minha borda da minha, porque de mim, olha que coisa interessante, saiu uma virtude. Ou seja, ele transferiu a energia dele para aquela pessoa que estava necessitada. E todos nós sabemos que nós possuímos energias, mas nós não sabemos utilizar essa energia. Nós temos entre 7 a 8 octilhões de átomos. Nós somos um Itaipu que gera essa energia que está acumulada dentro de nós. É por isso que eu digo sempre, como conhecedor da área, que de vez em quando vocês tiram a chinelinha ainda de pé no chão. Porque eu vou transferir, descarregar essa energia que está acumulada no meu corpo para o aterramento. E Jesus transferiu essa energia, você imagina, se nós possuímos essa energia, você imagine a energia de Jesus. Dá para mover
todo o planeta. Então foi que ele disse. Ela se aproximou dele e perguntou: quem tocou na minha roupa? Ela disse: Senhor, foi eu que topei. E foi que ele disse, pegou no rosto dela e disse: minha filha. Olha que coisa. E todo mundo ficou espantado, Simão Pedro e tantos outros. Minha filha. Foi que ela disse? Ele disse: a tua fé te curou. E nós, o que fazemos? Às vezes nós pleiteamos uma fé de uma cura, mas é uma fé totalmente diferente. É uma fé que não está ainda introspectada no nosso sentimento aguçado, na nossa mente e no nosso coração. Nós pensamos, às vezes, pelo momento. Foi o que aconteceu com a Covid. Olha que coisa. No livro Transição Planetária de Manuel Filomeno de Miranda, está dizendo lá que as coisas não terminaram ainda. Não terminaram. Porque a necessidade que é evidenciada nessa transformação de valores, mas não são valores materiais, são valores morais. Foi o que aconteceu em 2018. Se não usar um pano no nariz, vai ter que morrer de Covid. Até as fraldas dos meninos apareceram, porque chegava no mercadinho, todo mundo comprava. Mas, olha, agora você veja, não era o respeito ao seu semelhante em passar o vírus, era de não morrer. Ele não testemunhava a fé, porque a fé é para cada um de nós. Eu não posso gerar uma fé para ela, eu posso gerar a minha fé, eu testemunho a minha fé. Essa grandiosidade, meus irmãos, é necessário que nós, como cristãos, demonstremos a cada microsegundo da nossa vida. Começa até no momento do descanso corpóreo. Na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz lá: ao descansar o seu corpo físico, entre em sintonia com o alto, faça um release no seu sentimento daquilo que eu fiz de bem e fiz de mal. Quem faz? São poucos. Tem pessoas que já se deitam, se levantam, não sabem não o que é orar e vigiar. Porque nós somos preguiçosos. Nós somos elementos ainda em princípio evolutivo. Fomos criados simples, ignorantes e continuamos simples e ignorantes. Olha que termo interessante. Muita gente, nós utilizamos esse termo ignorância para alguém que é bruto. Ignorância é aquele que ignora a palavra que está sendo mostrada verdadeiramente perfeita. Mas quando eu dou um pontapé em alguém, eu não sou ignorante. Eu sou bruto, eu sou estúpido. Eu sou animal que me transformo de racional para o animal irracional. Então, meus irmãos, a gente precisa demonstrar em cada um de nós e para a espiritualidade. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos cercados de espíritos benevolentes e espíritos devotados ao mal. Nós somos 8 bilhões que recebemos essa oportunidade de estarmos aqui. Olha que coisa, eu agradeço a Deus, porque eu estou no meio dos 8 bilhões. E muitas vezes nós cantando uma música, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai ter que retornar agora. 3, 4, 5 séculos. Porque vai ter que entrar numa filinha de 22 bilhões que está esperando. E vocês pensam que esses 22 bilhões que estão esperando a reencarnar estão lá em umbral? O umbral é nosso mesmo. O umbral que nós fazemos são nós mesmos. Aí especifica o espaço. Umbral, aí, cuidado, você vai se melar, aqui é ruim. Não, o umbral é nosso. E esses 20 bilhões, 22, está dividido entre a gente mesmo. Cada um tem 30, 40, 50, dependendo. Porque no momento que a gente vai utilizar todos os nossos pensamentos, o que acontece?
nós utilizamos uma glândula chamada epífise pineal. É uma radiação que nós recebemos. Todas essas manifestações que aqui se encontram. Então eu sou uma estação de televisão, uma estação de radiodifusão que capto a frequência que eu quero trabalhar. E esses 22 bilhões estão divididos entre nós. Se nós utilizamos a nossa glândula pineal para o bem, só se aproxima da gente espíritos benevolentes. Mas se a gente só pensa no mal, a gente vai ter próximo a nós espíritos devotados ao mal. Essa razão pela qual nós, como seres humanos, dotados dessa capacidade, precisamos utilizar em todos os aspectos físicos, mentais e espirituais, algo transformativo. É muito difícil, mas a gente chega. O difícil mais é a gente não tentar. É essa a razão pela qual nós estamos aqui. Então, ela foi curada daqueles 12 anos. Imagine uma mulher com fluxo sanguíneo durante 12 anos. Alguns historiadores dizem que a mulher já estava naquela parte anorexia. Né? Ela não tinha mais nem condição de se mover. Gastou toda a sua condição financeira nos médicos, mas nenhum médico prescreveu algo para que ela pudesse livrar-se desse mal que ela estava cometida. E o Rabi da Galileia foi lá, né? Porque na realidade, quando ele desceu em Cafarnaum, ele ia visitar a filha de Jairo, que estava quase morta, mas ele primeiro deu a prioridade àquela que estava presente. A sua filha, depois eu dou um jeito. Primeiro, essa daqui que está à minha procura. Então, essa necessidade, meus irmãos, que nós temos que buscar diante de Jesus, essa grandeza ínfima nos nossos pensamentos, nas nossas ações, buscando sempre estarmos convictos que somos todos filhos de Deus. Nós somos irmãos. Olha que coisa, somos irmãos de todos aqui. Porque se nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Veja só essa grandiosidade que nós, como seres humanos, dotados de uma capacidade demonstrativa que está em cada um de nós. Pensemos, pelo amor de Deus, isso. Porque muitas vezes a gente deixa nos levar por coisas tão mesquinhas. Nós temos que pensar na grandiosidade de servirmos ao nosso Pai que está nos céus. Olha, se eu disser uma coisa a você, eu me sinto tão bem de estar servindo. Se eu pudesse, hoje de tarde eu dei uma palestra no Prosebem. Se tivesse outra hoje de noite, amanhã de manhã, eu ia tranquilo. A maneira que nós nos expressamos é demonstrando a transferência desses valores que nós temos. A espiritualidade protege a cada um de nós. Todos nós, olha, todos nós somos servidores. Todos nós somos servidores do Cristo. Não se abstenham de servir a Ele. É a necessidade que nós temos de nos alimentar desse manancial que Ele nos deixou há 2025 anos atrás. E nós não aprendemos. Que coisa interessante, nós não aprendemos ainda. Porque nós somos ainda preguiçosos. Nós só sentimos a dor no momento que a dor chega. Mas e por que não agradecemos a Papai do Céu a dor que nós não estamos sentindo? Então, nessa condição é que essa mulher aqui, representada por essa figura, alguns historiadores, como Jorge Elahá, professor Severino, nos demonstra, através dos seus conhecimentos, que essa mulher, olha, Verônica, aquela que ao ver Jesus com o rosto todo sangrado, que nós colocamos, que coisa,
Colocamos aquela coroa de espinho dele e sangrava no rosto. Ela, naquela passagem do Gólgota, ela foi lá e enxugou a face de Jesus. É por isso que ele foi denominado de quê? Santo Sudário. E vejam que diante de todos esses problemas que ocorreram diante de Jesus condenado, e foi que ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E nós fazemos, né? Nem que aconteça alguma coisa que eu não perdoo, né? Então, nós demonstramos que ainda somos seres dotados de uma capacidade de ignorância ao extremo. Nós precisamos mudar. Por que nós não mudamos? Nós mudamos as nossas roupas diárias, mas não mudamos o nosso interior, porque somos egoístas. Somos dotados de uma capacidade inversa do orgulho e da maldade, que precisamos, diante do espelho, dizer: meu Deus, o que é que eu posso mudar neste momento em que estou penteando meus cabelinhos? Se não tem com quem conversa, converse com você próprio. Eu mesmo converso. Às vezes eu estou num tranco no meu quarto, vou estudar, vou ler, e fico conversando comigo mesmo. Porque é uma maneira que eu tenho de testemunhar tudo aquilo que eu busquei, né? Tudo aquilo que eu busquei. Se eu busco bem, eu colho bem. Parábola do semeador. Né? Então a gente tem que saber como buscar a semente, a palavrinha, né, que você leva, e essa palavrinha possa ser transformada. É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu sempre digo, todo expositor, dos 100%, que ele possa se expressar, pelo menos 0,5%, alguém armazenou no seu subconsciente. Essa expressão básica do sentimento aguçado em cada um de nós. Meus irmãos, pelo amor de Deus, é oportunidade de estarmos nos preparando para uma nova vida. Aí o cara disse que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar nunca. Quem vai se acabar somos nós. Né? Esses cataclismas que está acontecendo aí não vai acabar nunca. É uma demonstração, um demonstrativo que nós temos. No livro Obras Póstumas, está mostrando lá, página 247, a missão. Tudo isso que está acontecendo. Às vezes eu leio, sabe? E fico rindo comigo mesmo. Meu Deus do céu, 1840 e pouco, escrito no livro, e nós estamos no século XXI, que está acontecendo todas essas manifestações contrárias. Veja o que está acontecendo com essas guerras, a Rússia, a Ucrânia, Israel. Tudo isso estava previsto, né? Então a gente vai... Então nós temos aqui, ó, a fé. No Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece que a fé é apresentada como um princípio natural da natureza humana, uma força interior que nos leva a acreditar e agir mesmo diante dos desafios e dúvidas. Olha, força interior. Veja que coisa! Se nós não tivermos, meus irmãos, essa força que busca em cada um de nós, como é que a gente vai ter fé? Não consegue ter fé. É uma fé aleatória, que ainda não chegou nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nesse momento transformativo que ele diz lá, nos desafios que nós temos que enfrentar. Nós somos seres que ainda não adquirimos a capacidade de espíritos evoluídos. Nós estamos no princípio. Olha, nós saímos do primitivismo, nós saímos dos homens das cavernas, dos homens de Neandertal, que terminou há 400 mil anos atrás, e a gente continua sendo homens das cavernas, porque nós nos matamos alguém. Como é que a gente vai melhorar? Mas vai melhorar sim.
Eu espero encontrar todo mundo em regeneração. Mas não pense que na amplitude maior de regeneração o mal vai terminar, não, ainda continua. Só que quando a gente encontrar-se lá próximo a ele, no mundo feliz, no mundo ditoso, a gente vai começar a melhorar. Mas enquanto aqui estivermos, nós temos que ter essa condição diária como seres humanos, dotados de uma capacidade que a gente não sabe nem entender que capacidade que nós temos. Só que nós não utilizamos. Então, olha, nesse livrinho aqui, no capítulo 6, ressalta que a fé é a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Olha, quando eu faço da própria alma, enquanto estivermos aqui, nós temos alma, né? A nossa alminha está ligada ao nosso corpinho, ligada ao nosso perispírito. São esses valores que a gente tem, de acreditar. Agora, quando a gente passar para um mundo diferente deste, a gente passa a ser espírito. Aí o nosso espíritozinho está ligado a um corpo semimaterial, um corpo fluídico chamado perispírito. E é por isso que quando a gente vê alguém, quem tem a mediunidade de evidência, vê alguém da nossa família ou alguém que está na nossa casa, porque a nossa casa é cheia de espírito. Não tem, parece que não tem o que fazer, parece que ficam procurando a casa do povo. Aí o cara disse, eu vi o espírito de fulano, já imaginou fulano, que foi a mesma roupa que eu enterrei. Por quê? Porque você fotografou a roupinha que vestiu ele para levar no caixãozinho, mas não está vendo o espírito. Você está vendo o perispírito, que é um corpo fluídico que se movimenta, que está atrelado ao espírito. É por isso que no momento que a gente leva o desencarne, e muitas vezes pelo lado do suicídio, a gente vai sofrer o quê? O dano no nosso perispírito. Não é no espírito. Então, a gente tem que ver esse outro lado aí. Veja. E aí a gente começa a entender sobre o nosso livrinho Luz nas Trevas. Veja o que é que a mentora espiritual de Divaldo, que graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E pasma, ainda dei um beijo na cabeça dele. Meus irmãos, só sabe quem se aproximou. Olha, eu não tenho receio de dizer, na hora que eu me aproximei, comecei a chorar. Vejam, a energia de Divaldo Franco, você imagina a energia de Jesus. E ele nos deixou um cabedal de conhecimentos, que foram 260 livros, psicografados através de uma diversidade muito grande, de vários espíritos que utilizaram a parte mediúnica de Divaldo Franco. Então ele diz aqui, ó, jamais te permitas agasalhar a tristeza no teu íntimo, seja qual for a situação em que te encontres, ou a ocorrência que te aflige. A tristeza intensa é má conselheira por sombrear a razão do íntimo. É ou não é o que está acontecendo hoje, meus irmãos? A gente entra numa decadência psíquica destrutiva das tristezas constantes. Qualquer coisa eu estou ficando triste. Qualquer coisa eu estou olha que coisa, decepcionando com mim próprio, comigo. Então essas condições que a mentora espiritual nos mostra, através deste conceito filosófico que a doutrina espírita nos coloca, tristeza intensa, e a situação em que se encontra. O que é necessário para que a gente possa absorver esse antídoto da tristeza? É mudar os nossos pensamentos diários. É pensar em algo que venha nos beneficiar, que venha nos transformar, que venha nos levar a uma condição de vida melhor.
E o que é que acontece quando eu entro num patamar de tristeza? Aí os espíritos maléficos dizem, epa, esse camarada está precisando que eu fique aqui junto com ele. E começa a irradiar negativamente. E se eu disser a vocês que existem faculdades para transformação de espírito maléfico? E cada um é graduado. Cada um que faz o mal recebe uma graduação. Olha que coisa. Na escola da espiritualidade negativista existem faculdades para evidenciar nós que somos fracassados, espíritos debilitados, precisando de melhorar o nosso interior. Aí o que acontece? Leva-se ao suicídio. E pasme, a 40 segundos, uma pessoa se suicida. São 800 mil suicídios que acontecem, segundo a Organização Mundial de Saúde. E pasme, crianças, jovens, e agora que eu vou me classificar, o idoso se suicidando. Porque ele leva a uma monotonia agressiva, muitas vezes do afastamento familiar. E ele disse, eu não valho nada mais para esta vida. E ele peca, né? E vai ao suicídio. Veja o que está acontecendo aí, jovens que se atiram de apartamentos, jovens que se enforcam, e pensam eles que acabou. E aí é que piorou. Né? Piorou. Por quê? Falta de orientação. Falta de alguém que possa aproximar-se e dizer, meu amigo, meu irmão, não pense dessa forma, eu estou para lhe ajudar. É isso que Jesus, diante dos escribas e dos fariseus, que ele abandonou a tábua de Moisés que recebeu lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos. E a gente prega ainda 10 mandamentos. Foi o que ele disse diante dos escribas e fariseus. Foi testado. Ele disse, mestre, quais dos mandamentos, dos 10 mandamentos que vós... Ele disse 2. Então ele eliminou 8. Todo mundo sabe. Matar, cobiçar, roubar. Mas ele disse, amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o primeiro. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Olha que coisa fácil. Fernei, é fácil? Não é fácil. Agora, existem 2 tipos de amores que a gente tem que selecionar, pelo amor de Deus. É o amor eros e o amor ágape. É um amor que transforma, evidentemente, em algo necessário da nossa vida. É o amor que busca aquele que está na sarjeta da vida. Não é aquele amor pegajoso. Não é amor eros. Isso é fácil. Hoje eu sei, amanhã não sei quem foi. Mas aquele amor que Jesus nos coloca é o amor do sentimento que gera em cada um de nós, como seres humanos, dotados de uma capacidade de nos amar. E nós não nos amamos, meus irmãos. Nós precisamos mudar dentro desse patamar maior. E com isso, eu já está no meu horário, com isso eu agradeço mais uma vez, né? Que Jesus possa... abençoar cada um de vocês na noite de hoje, e que ao retornar ao recinto sacrossanto de cada um de vocês possam sair daqui, evidentemente, com as condições melhores daqueles que antes que vocês chegaram. Fique com Deus, que a paz do nosso Mestre Jesus continue sempre na mente e no coração de cada um. Gratidão a todos.